A gente continua aqui hoje no Alto Estilo, nesse tema especial da criança e do adolescente, falando aí nas comemorações do Dia da Criança que passou. A gente viu aí nos dois blocos anteriores, com a doutora Noeli Rebaque, juíza da infância e da juventude, sobre os desafios legais, direitos e deveres dessas crianças. Mas e no dia a dia, como é que está lidar com essas nossas crianças e adolescentes? Será que mudou? Será que não mudou? Será que são mesmo impossíveis, tão diferentes? Para falar sobre esses desafios, eu recebo hoje a Juliana Vichineski, que é psicopedagoga, que vai contar um pouco para a gente aí, se agora já tem manual de instruções para criar os filhos. Juliana, prazer te receber, seja bem-vinda. Tudo bem, o prazer é todo meu, é uma alegria muito grande estar participando aqui com vocês e falando de um tema tão importante e tão relevante que eu tanto gosto, que são as crianças. Não existe manual de instrução. Não existe. Olha, eu estou com 3 já, eu sempre digo que eles já estão mais velhos do que eu, né? Porque já são todos adultos, né? Já estão aí todos encaminhados na vida. E eu já queria manual de instrução para eles. E não existe. Não existe e não criaram ainda. Nem com toda a internet. Com toda a internet tem muito palpite, né? Palpites de sobra. Mas o manual em si não existe, que acredito eu que nunca vai existir, porque cada pessoa é uma pessoa, cada família é uma família, cada criança é uma criança. Né? Então, está longe disso acontecer. Mas a criança de hoje não é tão diferente assim da criança de tempos atrás. Né? Acredito eu assim que o que muda? Nós também não somos os adultos de tempos atrás. Né? Toda a sociedade vai se transformando, os adultos também se transformam. A questão da mídia, da velocidade das informações que chegam para as crianças é absurda, muito diferente de tempos atrás. Mas a criança ainda assim é uma criança, né? A criança ainda assim se molda de acordo com o olhar do adulto, precisando dessa relação do adulto, desse norte, dessa direção que o adulto dá para que ela se forme um bom cidadão, né? Porque a gente vê, né, é tão comum as pessoas comentarem em todos os lugares, né? Ah, mas as crianças já nascem mexendo no celular, é porque isso mudou muito, porque eu não consigo mais captar a atenção do meu filho, porque o meu filho não quer ir brincar, porque o meu filho não quer... É nesse sentido que eu te pergunto, é só dar uma puxadinha que ele continua querendo brincar? Na verdade, a gente costuma dizer que é de pequenino que torce o pepino, né? E esse dito popular, ele ainda é muito relevante, porque a criança ela vai seguir padrões em que o que ela aprendeu. Se ela não aprendeu a brincar, se ela não aprendeu a dividir o tempo dela, do tablet, do celular, que é uma coisa que não tem como fugir, né? Eles nascem realmente nesse meio. Mas se ela não aprende a ter outras opções de brincadeira, se ela não aprende a ter um momento, por exemplo, que o momento de comer é o momento de comer, que o momento da tarefa é o momento da tarefa, dificilmente ela por si só consiga sair ali do prazer, ou do cômodo que é receber a estimulação pronta que vem dos eletrônicos, né, para propor alguma outra coisa, um outro desafio. Se a gente for pensar, há tempos atrás, a criancinha saía do hospital toda enroladinha lá, né? Isso, era lá no coeirinho. Não mexia os braços, né? Não mexia os braços, era todo um pacotinho, né? E dali ela ficava os primeiros 2, 3 meses com todo aquele cuidado assim mais imóvel. Hoje em dia, se tiver um tempo bom, a gente vê as criancinhas saindo quase que de pezinho no colo das mães, né? Continua sendo aquele pacotinho de amor, mas já é um pacotinho de amor ativo. Desembrulhado. Desembrulhado, né? Com alguma possibilidade de movimento. E hoje em dia, com tanto de estudos que a gente tem, em função da infância, de entender como é que é esse processo, coloca a criança num lugar que antes ela não tinha. Talvez essa seja a principal diferença da criança que tínhamos antes e da criança que temos hoje. Né? A criança que temos hoje é uma criança que é mais olhada como um ser humano, né? Como alguém ativo, como alguém que tem vontades, que também tem os seus interesses, alguém mais enxergado. A grande diferença que a gente tem que cuidar é que isso é uma diferença do olhar. Perceber a criança é uma coisa, mas tirá-la do lugar de criança é um risco. Ah, tá. Né? Como que a gente enxerga a criança como criança? Ah, é um ser humano, tem vontades, não precisa ficar embrulhadinha no coeirinho, né? A não ser ali num momento de cólica, alguma coisa que a criança vai querer ficar mais fechadinha. Mas ela tem vida, é interagir, é conversar, é considerar aquele blá, blá, blá que a criancinha fez já uma fala, é trazer ela para o mundo.
né? Dizer, você faz parte disso. Você é um cidadão. Você é um cidadão, você é uma pessoa, né? Não é um bolinho de carne. Exatamente, você já é uma pessoinha. Você Em miniatura, mas é uma pessoa inteira, né? Mas é entender essa pessoinha como uma pessoinha pequena, imatura, que precisa ser regadinha, que precisa ser adubada, que precisa ser ajudada a se formar pessoa, se formar humana, formar cidadão. Então, o grande erro, às vezes, é atribuir para a criança muito poder de decisão, muito poder de escolha, que ele ainda não consegue sustentar. Não sabe lidar com isso, né? Então, esses dias, eu estive num restaurante e aí chegou uma família e a família dizia assim, você quer sentar onde? Ah, vamos sentar aqui? Você quer sentar aqui? Não, quero sentar aqui. Aí a criança sentou, a mãe sentou. Até tudo bem, escolheram o lugar. O que você quer comer? Aí a criança queria uma coisa que não tinha ali. Né? Por exemplo, queria um lanche rápido. E era um restaurante com comidinha caseira. Não, mas eu não quero. Não, então eu quero sentar aqui. Ah, então tá bom. A mãe saiu do lugar, deu um lugar para a criança. Foi. A criança não queria comer, todo mundo saiu e foi para o restaurante onde a criança queria comer. Aí você pensa, puxa, quanto de espaço talvez está se dando para essa criança? Quanto que ela entende que talvez naquele momento a escolha fosse aquela e dentro de tudo que tinha neste local ela podia escolher. Mas não necessariamente sair. Então é como se dessem para a criança uma coroazinha de rei, que é muito grande, né? Uma coroa muito grande te ofusca. Né? Vai cobrir os olhos. Ou a criança lá se desequilibra, não sustenta, né, na cabeça. Então, acredito que quando o manejo dos adultos fica difícil, como você falou no começo, né? Ai, será que as crianças são mesmo tão terríveis? Será que elas não têm, né, não tem jeito de lidar com elas? Onde é que desliga? Como é que faz? Seguir Cadê uma o controle norma? Cadê o controle? Às vezes está muito mais no desafio do adulto se colocar como adulto e deixá-la ser a criança, no papel da criança, do que o inverso, né? Então, condutas claras, regras claras, muito carinho, muita paciência, muito amor, fazem a criança entender melhor como é que é o mundinho dela, né? Você não vai dizer para a criança, o que você quer levar de lanche? A criança vai falar todo dia, salgadinho. Sim. A criança tá ótima, ela gosta de comer o salgadinho é gostoso para ela, tá bom? Ok, mas o adulto sabe que não é a opção mais saudável, que precisa ser variado. Então, é o adulto que tem que levar essa informação para ela nesse sentido. Olha, que tal então a gente negociar? Um dia vai salgadinho, mas outro dia vai isso, que é bom para isso, né? E principalmente contar. Então, quando a gente fala assim, o que a criança tem de diferente? Uma criança que sai do hospital já se mexendo, né? Que com um aninho ali, se ela vê um celular, ela já vai... Ela já sabe como é que lida, ela sabe né? mudar Às os vezes aplicativos, né? não sabe exatamente o que está mexendo, mas o dedinho ali, né? No touch é rápido. É lógico que ela vai ser uma criança que tem um desenvolvimento intelectual, cognitivo, né? As sinapses vão ser mais rápidas. Vai ser uma criança mais para frente. Então, a gente pode dar para ela informações relevantes. Qualquer criança de 5, 6 anos é capaz de entender que nos alimentos tem nutrientes diferentes, que por que a gente se alimenta de várias coisas, que pode ser que o salgadinho seja o preferido, mas não dá para ser só o salgadinho. Então, dá sentido para a regra. Não é assim, vai porque eu estou mandando. Aí, às vezes, é difícil. Tem criança que vai bater de frente mesmo e vai dizer, como assim? Só porque você quer? E vai desafiar. Mas às vezes o que está faltando é só o sentido. É só eu dizer, olha, isso é por causa disso. Fez sentido para a criança, ela vai cumprir. Agora, a gente tem... Às vezes eu tenho a sensação, quando eu vejo algumas situações como essa que você relatou do restaurante, às vezes a gente que já é mãe antiga, né? Macaca velha, você já fica olhando assim, né? Meu Deus do céu. Essa mãe e esse pai estão fadados a sofrer no futuro, porque eles estão criando um mini tirano, né? E dá a impressão que os pais têm medo do desamor, da chantagem dos filhos. Aquela coisa, eu já passei por filhos pré-adolescentes, adolescentes, que diziam, você não vai me deixar ir na festa, eu vou te odiar pro resto da vida. Fique à vontade. Odiaram? Não, estão aí tudo morando comigo até hoje. Exatamente. Só que parece que os pais estão acreditando nisso hoje em dia, né? Então, talvez a dificuldade no manejo
esteja em ser desaprovado pelo filho. E, na verdade, os pais, enquanto pais, eles não estão à prova. O pai e a mãe é o pai e a mãe, né? O pai e a mãe, o responsável, a avó, o adulto em questão. Porque o papel dele é maior do que só educar em si. O adulto é tudo. O adulto é o modelo, o adulto é o exemplo, o adulto é o aconchego, a acolhida na hora de um tombo, na hora de uma dorzinha. Mas o adulto é, acima de tudo, a referência. Então, se você passa uma referência insegura, filho, não faz isso, mas eu não tenho certeza se não é para você fazer isso, a criança sente muito mais rápido que o adulto. Né? Aquela coisa que a gente comenta, as crianças são esponjinhas, elas são mesmo. Então, nesse sentido, se você demonstra alguma insegurança, a criança já sentiu antes de você falar. Já te colocou à prova e já vai se aproveitar. E aí a birra, aquela chantagenzinha, aquela coisa, mas você não deixa eu fazer nada, vai entrar bem nesse momento. Cabe ao adulto estar muito preparado para ser essa referência e dizer, filho, não é ignorar, é até dizer, filho, acolhe, sabe? Eu entendo a tua frustração, eu entendo que você ficou chateado porque você queria dizer, mas olha, não vai dar certo isso, você pode se machucar, mamãe está dizendo não, é não. Você não precisa brigar, você não precisa dar tapa, você não precisa pôr de castigo. É só se posicionar com firmeza. E a história do restaurante, né? Como a gente fala. Então, eu estava no restaurante, né, com as minhas filhas. E é assim, a gente chega, onde a gente vai sentar, mais ou menos eu já digo. Então, você senta aqui, que qualquer coisa a mãe te ajuda, você ali e ok, está determinado. Né? E aí a gente vai fazer o pratinho, e aí, como também elas não sabem, a gente vai ensinando. Ah, pegue mais. Não, acho que esse é suficiente. Se precisar, a gente pega mais. Não. É estar disposto. Penso eu, apesar da gente estar aqui para falar das crianças, para falar do dia delas, para falar do jeitinho delas, na minha visão é quase impossível falar dos pequenos sem falar dos grandes. Com certeza, né? Então, cabe aos adultos essa disposição. Não é um trabalho fácil, porque é você estar ali. Então, não é dizer, né? Vamos dizer, meu Deus, essa psicóloga é doida. Todo mundo trabalha, todo mundo tem um dia corrido. Eu não posso estar com a criança o tempo todo. Ok, é quando estiver. É num fim de semana, é num almoço que tá, puxa, a gente nunca almoça junto. No sábado é o dia que dá certo. Então, no sábado, vamos colocar mesa. Vamos colocar para as crianças como é que a gente come. Vamos desligar a TV, desligar a tablet. Dizer, olha, hoje a gente vai sentar a moda antiga, né? Me conta como foi a tua semana. Me conta um pouquinho, poxa, teve Semana da Criança, todas as escolas estão fazendo, né? Essa semana, a Semana das Crianças. Poxa, o pai estava viajando, eu não tive tempo de acompanhar. Me conta um pouquinho como é que foi. A criança dá tanto valor para aquilo, em se sentir ouvida, que quando ela precisar ouvir, ela vai entender o valor daquilo. Agora, uma criança que nunca é escutada, dificilmente vai querer ouvir o pai, a mãe, a avó, a professora, e aí começam os conflitos, né? Então, não é tão difícil, mas trabalhoso. Exatamente. E exige, né? Porque a sensação que eu tenho é que nós passamos uma transição de gerações que vieram do não podia nada, né? Pro pode tudo. Pro pode tudo. É a tal geração asinha do frango, né? Porque antes a melhor parte do frango era para os adultos, sobrava a asinha para as crianças. Essas crianças cresceram, se tornaram adultos, aí hoje a melhor parte do frango é para as crianças e essa geração continua comendo só a asinha do frango, né? Mais ou menos isso. E será que não está na hora de retomar a coxa e o peito do frango? E eu diria, usando, né, da metáfora, eu diria pior ainda. Porque a melhor parte do frango, e se eu não quiser, ainda é sem a pelezinha, sem isso, sem aquilo, cortado em cubinhos. Senão eu não como. E aí eu penso duas situações. A primeira, que o adulto continua se colocando, né, talvez na posição, o que sobrar para mim tá bom. Né? E segundo, como é que essa criança constrói a fortaleza dela mesma? Como é que ela constrói a autonomia, a segurança, o poder de resiliência, que é passar por um desafio, superar e crescer através dele. Se tudo é facilitado, se tudo é da forma com que ele espera que seja, se eu não ganhar aquele boneco naquele dia,
com aquela roupa, não tá bom, não é o que eu gostaria. Né? É aquela situação que a pessoa vai se criando sem o fundo. Não se completa nunca. Né? Porque não chega mesmo alguém para dizer, olha, tem fundo aqui, isso aqui é o que você precisa, isso aqui é o que você vai ter de desafio, nem sempre dá certo. Né? Olha, filho, foi para uma competição, não ganhou, às vezes é um abalo, a gente vê muito isso nas escolas. A criança vem destruída porque ela foi, participou e não ganhou. E aí tem outra criancinha que está super chateada porque não foi participar e queria. E aí se mostra para outra, né? Se diz, olha, mas ela nem foi. E a criança não consegue enxergar. Porque todo o potencial, a vontade, a atitude dela estava no ganhar. Não estava em todo o trajeto. Sabe aquilo que a gente fala sobre felicidade? Que a felicidade não está lá, em algum lugar? Que a felicidade é o processo? É a construção, é cada né? momento? É o que acontece hoje? São momentos felizes? A criança perde tudo isso. Então, ou eu atinjo 80, ou eu estou no 8, frustrado, chorando, deprimido e não quero mais nada e entra em birra. Quer dizer, será que o adulto realmente está preparando essa criança para viver como a vida é? Né? Com tudo que dá certo, com tudo que não dá certo. Mas vivendo, crescendo através dos desafios, ou está criando uma criança mais vedada a ser servida, a não buscar seus interesses e a sofrer muito. Porque uma criança que só tem do bom e do melhor só do jeito que quer, quando começar a ver que a vida não é tão fácil assim, que nem sempre os pais vão poder prover tudo isso, ela vai sofrer muito. Né? E acho que essa é uma boa dica para os pais, né? Os pais que têm esse medo assim de, o filho não vai gostar de mim, eu estou fazendo ele sofrer porque eu falei um não. Pensa um pouquinho mais para frente. Não, você não está fazendo seu filho sofrer, não. Você está ensinando ele a se fortalecer, a viver, e seu filho vai te surpreender. Com toda certeza. Não subestime a capacidade de superação. Porque dá a impressão que, ao mesmo tempo em que se trata a criança como um ser intelectualmente super desenvolvido, às vezes até mais do que aquele momento, mas ela alcança, ela acompanha, né? Mas do ponto de vista emocional não é bem assim, né? Aí você, por outro lado, você está criando aquela criança como se ela tivesse uma deficiência emocional. Porque... Emocional. A gente chama isso em clínica de infantilidade mesmo, como se fosse uma imaturidade. Para os pais que me procuram, quando tem alguma questão relacionada assim, bem ao comportamento, ao emocional, é muito comum a gente ver isso. Eu sempre dou um exemplozinho, vou repartir com vocês assim. Ai, que ótimo! Que a gente tem, digamos, duas bandejinhas, como se fossem balanças, e elas estruturam a gente em vida. Então, uma seria de toda a parte de desenvolvimento intelectual, enfim. Eu vou colocar só as duas, então vou pôr o físico aqui também, tá? E a outra que é o discernimento emocional. Começar a compreender as emoções. A gente não nasce com isso. O bebê chora, grita de fome, porque ele não tem uma forma de se comunicar. Depois, você vai nomeando para ele. O bebê da mamãe está com fome. Ai, é fome, quer um mamar? E aí lá com 1 aninho e meio, 2, ele vai dizer, mamãe, tô com fome. Porque a gente ensinou que aquela sensação era fome. A gente ensina que aquela sensação é medo, que aquela sensação é raiva, que aquela sensação... E isso é super importante, falar sobre isso para as nossas crianças. Então isso seria o desenvolvimento emocional. O que acontece? Às vezes, o desenvolvimento físico, cognitivo, ele cresce, ele se sobrepõe. Em detrimento do emocional. Porque é meio confortável ter uma criancinha. Então fica aqui. O que eu costumo dizer para os pais? Essa lacuna é muito grande. Então a quantidade de instabilidade que pode dar entre uma compreensão cognitiva, eu entendo as regras, mas eu não queria seguir porque eu estou com preguiça e eu não tenho resiliência, jogo de cintura, porque meu emocional está aqui. O que eu faço? Me jogo no chão do mercado. Né? Ok, normal, isso vai acontecer, não é como ninguém pensa assim, né? Nossa, meu filho tem problema por isso. Mas acontecendo isso, é um sinal para você ver quanto eu estou preparando o emocional do meu filho. Como é que eu vou agir? Eu tenho que dar atenção para aquele momento. Né? É dar atenção toda vez que fizer isso, eu vou lá, vou parar, né?
Não, é você pensar que tipo de posturas você tem que desencadeia aquele comportamento. O que a gente sempre tem que fazer? Tentar trabalhar os dois níveis, o mais bem próximo ninguém é. Ah, não consegue, Nem nós né? adultos. Ninguém consegue ser bem equilibradinho ali, né? Seguir o padrão, nossa, perfeito, equilibrado mentalmente, física. Não Pelo existe. amor de Deus, essa é a resolução de $1 milhão. Nossa, Passa a receita, não, né? não existe, né? Mas quanto mais próximo a gente tiver, uma pontezinha ajuda a outra. Então, quando tiver um desfalquezinho, um desequilíbrio nessa área, o emocional vem aqui e dá um upzinho. Quando aqui estiver para baixo, para cima, esse aqui dá um upzinho. E aí funciona. Agora, se a gente deixa o emocional lá embaixo e o cognitivo cada vez mais, a visão da criança se torna muito pequenininha. É como se fosse assim, puxa, estou com um problema, o que eu posso fazer? Aí vamos pensar, eu tenho esse caminho, esse caminho, esse caminho, esse caminho. Se eu estou só no racional, o que eu vou fazer? Não tem jeito, é um problema. Ou eu vejo um caminho. Exatamente. Quer dizer, Trava. então, Entende? vamos parar de desequilibrar cada vez mais as nossas crianças, né? Traz o emocional junto, né? Conta as coisas. Um bom segredo é você falar para as crianças a verdade, numa linguagem acessível para elas, que elas compreendam e na proporção que elas compreendam. Então, a criança pergunta, mãe, cadê o vovô? Vovô morreu. Como vovô morreu? Então, vovô... Vários jeitos, né? As pessoas falam, virou uma estrelinha, foi morar no céu. Né? Cada um dentro da sua crença e tal, tal, tal. Se a criança te diz, ele não vai voltar mais? Não, ele não vai voltar mais, filha, né? Foi assim, 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 assim. Ok, se a criança entendeu por ali, para ali. Não precisa explicar mais que ele estava doente, que ele teve isso, que ele... Não responde o que não foi perguntado. Não, responde o que ela perguntou. Pontual. A criança entendeu? Entendeu. Ótimo. Não cria aquela coisa, não, o vovô viajou, daqui a pouco ele vem, porque a criança vai ficar com aquilo. Ela vai dizer, poxa, mas o vovô não vai voltar nunca? A mãe que viagem foi essa? E um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai. E daí, poxa, por quê? Né? Mas eu não quero falar, porque ela era muito apegada com o vô e ela vai chorar. Isso é trabalhar a emoção. Vai chorar, é a vida. Chora. Olha, vem cá, a mamãe também está triste. Chora com ela. Mostra que tudo bem sentir aquilo, que não tem problema você se sentir envergonhado e chorar, que não tem problema você sentir medo e pedir uma ajuda para sua professora, que não tem problema você sentir raiva e falar para o pai, para a mãe, porque eles vão falar, hora ou outra, eu odeio você não deixa eu brincar. É o jeito dele expressar e na maioria das vezes, sem que os adultos peçam, eles vão pedir desculpa, eles vão chegar, né? Aí essa hora você devolve. Exatamente. Olha, né, filho, eu vi, não foi legal o que você falou para a mamãe também ficou chateada, mas eu entendi que você estava bravo, que você estava com raiva, mas agora está tudo bem, passou e segue. Bola para frente. Bola para frente. As crianças são uma delícia, eles nos oferecem muito, muito mais do que a gente imagina que eles possam oferecer. Então, eu acho que o grande segredo é isso mesmo. Deixa a criança no lugar da criança, se posiciona no seu lugar de adulto, mas ajuda a criança a ser. Né? Rega essa plantinha que vai dar bom fruto, com certeza. Tá certo, muito obrigada. Adorei a entrevista. Que bom. E já fica convite para próximos bate-papos aí, porque é muita coisa legal para a gente conversar. Obrigada, Juliana. Legal. Obrigada a vocês. Tá? E você confere agora a dica de estilo de hoje.